Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes e a todos os que nos estão a acompanhar pelo Facebook do Gabinete de Estudos Oliscipenenses. Bem-vindos e hoje vamos dar início à conferência da doutora Mafalda Neves Medina, a última deste ciclo, antes de uma pequena pausa para o verão. Depois voltamos em setembro com o ciclo de conferências. Para apresentar, para já dou boas-vindas à conferencista, em nome da coordenadora do Gabinete de Estudos Oliscipenenses, que hoje não pode estar porque está noutra atividade fora da cidade, e sem mais demoras passo a palavra à doutora Nuciatella Alessandrini, responsável pela organização deste ciclo, que já é o 13º ciclo de conferências luso-italianas, que vai apresentar o orador. Muito obrigada a todos os presentes aqui na sala e os que nos seguem no ar. Eu conheci a Mafalda na Igreja do Loreto. Ela veio ter comigo para procurar documentos sobre o Abondano. E depois começamos a falar e convidei-a para apresentar uma comunicação no ciclo luso-italiano e agradeço muito que ela tenha aceito porque vai ser muito interessante. Portanto, a Mafalda Neves Medina é cravista, é doutorada pela Universidade de Évora em Música e Musicologia, é investigadora do CESEM na mesma Universidade de Évora, especialista em música antiga portuguesa. Desenvolveu uma série de trabalhos que envolveram a investigação, a interpretação e a divulgação do repertório português para a tecla do século XVIII. Destacam-se 2 edições de partituras e as respectivas edições discográficas em instrumentos históricos, com a estreia mundial de 6 sonatas per cembalo de Gomes da Silva e de sonatas portuguesas inéditas do século XVIII e XIX. Atualmente prepara a edição crítica das sonatas para a tecla de Abondano e a série documental televisiva Mestres e Sons Lusitanos, que deve eventualmente sair em outono e inverno. Vamos ver. Muito obrigada e passo a palavra. Muito boa tarde a todos. É com grande prazer que estou aqui hoje para apresentar esta conferência. Agradeço o convite à doutora Nuciatella Alessandrini, bem como toda a organização aqui do Gabinete de Estudos Oliscipenenses, para falar sobre a música para tecla de Pedro António da Abondano, numa altura em que se comemoram os 310 anos do nascimento deste compositor. Vou falar um bocadinho da biografia, depois falar da música. Tentei não entrar muito em detalhes musicais, algumas coisas, alguns exemplos, e espero que seja tudo perceptível. Mas se houver qualquer coisa, por favor, depois questionem no final. Pedro António Abondano nasceu em Lisboa e foi batizado na Igreja das Mercês a 16 de abril de 1714. Ele era filho de Pietro Giorgio Abondano e de Maria Luísa Lompré. A mãe era portuguesa, natural de Lisboa, e o pai era italiano, nasceu em Novi Ligure, República de Gênova. O pai veio para Lisboa em 1711 e trabalhou na Capela Real de Dom João V como violinista da orquestra, pelo menos a partir de 1720. Sendo descendente de um italiano, seria normal que Pedro António Abondano fosse batizado na Igreja do Loreto, que era a Igreja dos Italianos. Mas nessa altura os seus pais ainda não estavam casados. Eles casaram só em fevereiro do ano seguinte. E talvez tenha sido esse o motivo que levou a que Pedro António Abondano fosse batizado numa outra igreja. Também não sabemos se o fato dos pais não serem casados teve alguma influência no agendamento do batismo. Não se sabe se o batismo se realizou logo após o nascimento, como era habitual na altura, ou passado algum tempo. Ele passou toda a sua infância em Lisboa, onde morou na Rua do Cabral, na freguesia de Santa Catarina. Não sabe nada sobre a sua juventude, só temos novamente notícias suas da década de 50, altura em que estava no norte de Portugal.
e terá sido aí que conheceu a sua futura esposa, Luísa Rosa de São Boaventura, que morava em Vila Nova de Gaia, na freguesia de Santa Marinha, com quem Avondano se casou a 19 de agosto de 1752. Avondano não permaneceu muito tempo no norte do país. Em 1756 ele já estava em Lisboa e foi aí que viveu o resto da sua vida. Faleceu a 19 de março de 1782 e foi sepultado na igreja do Loreto. Como referi, em 1756, Avondano estava em Lisboa e é a partir desta altura que temos informações sobre a sua atividade profissional. No dia 8 de outubro desse ano, ele assinou o livro de entradas da Irmandade de Santa Cília. A Irmandade de Santa Cília era a organização que regia a atividade dos músicos, a atividade profissional, e por isso qualquer músico que quisesse exercer a profissão tinha que estar inscrito nesta Irmandade. E o que é que fazia Avondano? Ele era violinista da Orquestra Real, que era chamada Orquestra da Real Câmara. Não sabemos quando é que ele entrou ao serviço desta orquestra, mas sabemos que em 1758 ele já exercia esse cargo. Num contrato de arrendamento, celebrado a 9 de agosto desse ano, entre ele e o Conde da Ponte, pode-se ler que Pedro António Avondano era rabequista de Câmara de Sua Majestade Fidelíssima. Mas Avondano foi também um empresário. Nesse contrato de arrendamento, ele alugava um espaço que se situava na Rua da Cruz do bairro de Jesus. Ele alugava não apenas um quarto, mas 2 quartos nobres do palácio. O contrato teve início em julho desse ano e nesse palácio Avondano organizava festas ou funções, como se chamava na época, e tinha a obrigação de disponibilizar 2 lugares para o senhorio assistir a essas funções. Uns meses depois, em novembro de 1758, ele assinou um novo contrato de arrendamento num outro espaço, um quarto alto de um palácio na Calçada da Estrela, onde seriam representadas óperas. O contrato teve início em janeiro de 1759. Entretanto, em julho desse ano, ele é contratado como músico por Pietro Cetaro para tocar em óperas e funções. Um mês depois reclamou o contrato por desconfiar que não havia licença régia para representar óperas nesse local. Mas logo no mês seguinte, em setembro de 1759, Avondano constituiu uma sociedade com o arquiteto Giovanni Antinori e criou o Teatro de Ópera da Estrela, onde seria representada a ópera italiana. Este teatro situava-se num espaço que Avondano arrendou na Calçada da Estrela e a sociedade durou apenas 6 meses e apresentou uma ópera. Enquanto que o espaço que Pedro António Avondano alugou na Calçada da Estrela era utilizado para a representação de ópera, o espaço arrendado na Rua da Cruz servia para a execução de música de câmara, ou seja, música tocada por um número reduzido de músicos. Este espaço ficou conhecido como Casa da Assembleia das Nações Estrangeiras, como indica esta notícia de um concerto realizado em 1766, onde iam participar 3 músicos italianos, 2 instrumentistas e um cantor. Nessa casa faziam-se também bailes e concertos destinados à comunidade estrangeira que residia em Lisboa. Avondano chamava-lhe apenas Casa da Assembleia e manteve-a ativa até ao final da sua vida. Como se pode ler neste excerto do seu testamento, escrito 6 dias antes de falecer, no qual ele pede aos filhos para continuarem com esta atividade. Para esses bailes, Avondano compôs música instrumental, destacando-se 3 coleções de minuetos que foram depois publicadas em Londres. Avondano compôs também música vocal. É o caso da obra mais antiga que sobreviveu da sua autoria, com data de 1754 e que se encontra na Biblioteca Municipal de Elvas, Dr. Elisa Grilo. É um responsório a 4 vozes com violinos e trompas e órgão.
Trata-se de um manuscrito com música vocal sacra, neste caso escrita para um pequeno número de instrumentistas. Ele compôs também obras vocais sacras para serem tocadas por vários instrumentos, como foi o caso de oratórias, que é um tipo de ópera que não era encenada, era sobre temas bíblicos e que era utilizada em substituição das óperas no período da Quaresma. Quanto à música vocal profana, sabemos que Avondano compôs algumas óperas, mas apenas sobreviveu a partitura de uma, que é Il Mondo della Luna, que foi apresentada em 1765 no Teatro de Salvaterra. Avondano estabeleceu relações com a comunidade britânica residente em Lisboa. Desculpa. Não era isto? E isso terá facilitado a publicação de... Isso terá facilitado a publicação de 3 coleções de minuetos em editoras londrinas. Numa dessas editoras, Avondano publicou também uma obra para tecla. Esta obra intitula-se A Favorite Lesson for the Harpsichord e tem um segundo título que é Sonata, junto ao início do texto musical. Esta sonata foi a obra para tecla mais difundida de Pedro António Avondano e hoje encontra-se em manuscritos preservados em França, Alemanha e Espanha. Em alguns desses manuscritos, a obra tem o título de Toccata, como se pode ver neste manuscrito que se encontra em Berlim. Do ponto de vista formal, uma toccata era uma composição livre com várias secções contrastantes. Esta obra é composta por 2 andamentos, ou 2 peças. O primeiro andamento apresenta uma forma de sonata dividida em 2 partes, em que a segunda parte começa com o mesmo material da primeira. E aqui vemos o início da primeira parte, mas para percebermos melhor vamos ouvir um pouco, espero que funcione agora, deste início da primeira parte do andamento. Vamos ouvir agora o início da segunda parte, que utiliza o tema inicial. Vemos que o sistema não é exatamente igual ao início, ele começa da mesma maneira, mas depois é modificado. Não são secções contrastantes e, por isso, a utilização do termo toccata, enquanto forma, é desajustada. Num outro manuscrito, preservado na Biblioteca Histórica da Universidade Complutense de Madrid, encontra-se esta mesma obra com a designação de sonata. Se olharmos com atenção para a primeira página da obra, vemos que estava escrito sonata e que esta palavra foi corrigida para toccata. Convém referir que, ao longo do século XVIII, o termo toccata foi aplicado, de um modo genérico, em composições para tecla com diferentes formas musicais. E, sendo uma prática comum, não é de estranhar esta retificação da palavra no fólio da identificação da obra. Mas o que é aqui surpreendente é que o compositor indicado não é Avondano, mas é David Pérez. David Pérez foi um compositor italiano que estava em Portugal ao serviço da corte e que foi mestre de música da família real portuguesa entre 1752 e 1778, a altura em que faleceu. E é provável que a popularidade deste compositor e o cargo que ele desempenhava na corte portuguesa tivesse levado o copista deste manuscrito a indicá-lo como autor da obra. O manuscrito é proveniente do convento de Santa Clara de Sevilha
e inclui 2 obras portuguesas. Esta obra de Avondano e uma outra obra de um compositor contemporâneo de Avondano que não está identificado no manuscrito. Pode parecer estranho, mas acontecia por vezes que quem copiava a música indicava um outro nome na autoria. E foi o que aconteceu também neste manuscrito que se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal, que indica como compositor António Leal Moreira, que foi mestre de música do Seminário de Música da Patriarcal, organista e compositor da Patriarcal da Capela Real, da Real Câmara, bem como diretor do musical teatro da Rua dos Condes e do Teatro de São Carlos. Aqui também se pode observar o uso dos termos toccata e sonata para a mesma obra, sendo utilizado o termo toccata para a identificação geral e o termo sonata para o início do texto musical. Esta é uma obra de Pedro António Avondano, como se pode ver por este outro manuscrito, também pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal, que indica o verdadeiro nome do autor, mas com uma ortografia diferente. No catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal, a autoria deste primeiro manuscrito já está corretamente indicada como sendo Avondano. Estas foram algumas das dificuldades que surgiram quando tentei iniciar o trabalho de levantamento das fontes musicais para as obras para a terra de Avondano, mas foram ultrapassadas graças realmente à comparação entre as fontes dos manuscritos e da tal edição da época. Hoje são identificadas 9 sonatas para tecla de Pedro António Avondano e um minueto. Este minueto encontra-se na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e tem afinidades com uma outra sonata para tecla. Eles utilizam o mesmo motivo melódico-rítmico que o terceiro andamento da sonata em Ré maior. E, aliás, esta é uma das particularidades deste livro de Avondano, é que ele utiliza muitas vezes motivos semelhantes em obras diferentes. As 9 sonatas estão compostas por um número variável de andamentos. Existem 2 sonatas que têm apenas um andamento, enquanto que 4 sonatas são constituídas por 2 andamentos, um rápido e o outro é um minueto, ou também um andamento rápido, e 3 sonatas têm 3 andamentos, sendo o andamento central o andamento mais lento. A maior parte das sonatas encontra-se em 2 manuscritos. O manuscrito MM 337 da Biblioteca Nacional de Portugal e o manuscrito VM7 4874 da Biblioteca Nacional de France, que tem o título Sonate pour clavecin de Liber Auteur. Existem outros manuscritos isolados também da Biblioteca Nacional de Portugal e um manuscrito, que já vimos, que se encontra na Staatsbibliothek de Berlim, um outro conservado na Biblioteca Histórica da Universidade Complutense de Madrid e ainda a edição da época que está na British Library. Para que estas sonatas possam ser tocadas sem necessidade de recorrer a cópias destes manuscritos ou da edição da época, está a ser preparada uma edição crítica da obra, quer dizer, uma edição moderna da partitura que confronta todas as fontes musicais. Estas sonatas poderiam ser tocadas em instrumentos de tecla como o órgão, o clavicórdio, o cravo ou o piano forte. Mas a maior parte dos manuscritos, com obras de Avondano, indica que elas se destinavam ao cravo. Estamos a falar da segunda metade do século XVIII e nessa altura havia uma forte presença de músicos e de música italiana em Portugal. E por isso era frequente escrever-se o título, o nome do compositor e outras indicações da obra, também em italiano. Assim, além da palavra cravo, encontramos a palavra cembalo, como se pode ver neste manuscrito. A questão que se coloca agora é que tipo de cravo era esse? É que na época a palavra cravo não significava apenas o cravo que nós hoje conhecemos. Ela estava associada a 2 instrumentos de tecla que aparentemente têm esta imagem igual. Um era o cravo de penas, ou
cembalo a pene, que hoje conhecemos apenas pelo nome de cravo, cujo teclado põe em funcionamento um mecanismo que vai beliscar as cordas através de um pleto. E o outro era o cravo de martelos, ou cembalo a martelletti, ou martellini, que na altura também se chamava pianoforte, e que deu origem ao nosso piano atual. Aqui o teclado põe em funcionamento um mecanismo que percute as cordas através de um martelo. O cravo de penas tem uma sonoridade uniforme porque as cordas são beliscadas por um plectro e todas as notas soam com a mesma intensidade. Aqui estão assinalados os saltarelos. Não apareceu. E o plectro, que é uma pequena peça que se situa na parte superior dos saltarelos. Hoje o plectro é feito a partir de um material plástico, mas na altura era feito de penas de aves. Voltar para trás. Tinha mais uma imagem que não apareceu, entretanto. Bom, se o cravo tiver dois teclados, pode-se produzir sonoridades diferentes, tocando nos dois teclados com registros diferentes em cada um deles. Não era o caso dos cravos que se construíam em Portugal, na altura, porque esses só tinham um teclado. O cravo de martelos tem a possibilidade de diferenciar a sonoridade porque a mecânica centra-se no martelo e a forma como a tecla é pressionada, com mais ou menos força, faz com que o martelo vá percutir com mais ou menos velocidade e isso produz um som mais ou menos forte. Por isso pode-se obter uma sonoridade diferente no mesmo teclado. As sonatas da Abundância têm alguns elementos musicais que nos indicam o tipo de instrumentos que seria mais adequado à sua interpretação. Nestas sonatas, ele apresenta uma escrita homofónica, ou seja, uma linha que se destaca com uma melodia e uma outra que serve de acompanhamento. E é precisamente através do tipo de acompanhamento e da frequência com que ele aparece ao longo do andamento que se percebe até que ponto a obra é adequada a um determinado instrumento. Por exemplo, uma obra que tem frequentemente um acompanhamento com acordes, isto é, várias notas tocadas em simultâneo, ou com o baixo de Alberti, que são as mesmas notas num acorde, mas tocadas na ordem grave, agudo, médio, agudo. Uma peça que tem este tipo de acompanhamentos bastante frequente não deve ser tocada num cravo de um teclado, porque este acompanhamento vai se sobrepor à melodia. Vamos ouvir uma passagem de uma sonata de Pedro António Avondana em que a melodia é acompanhada por acordes. Mas primeiro vamos ouvi-la tocada num cravo de um teclado, quer dizer que tanto o acompanhamento como a melodia vão ter a mesma sonoridade. E agora vamos ouvir a melodia e o acompanhamento tocados em teclados diferentes. A melodia no teclado inferior com 2 registros, mais som, e o acompanhamento no teclado superior, portanto num cravo de 2 teclados. Vemos que assim a melodia está bastante mais perceptível. E o mesmo se passa quando temos um acompanhamento com o baixo de Alberti. Ouvimos agora um excerto de uma outra sonata, também primeiro tocado no mesmo teclado, portanto melodia e acompanhamento com a mesma sonoridade. E agora ouvimos tocados em teclados diferentes, em que a melodia vai soar mais forte do que o acompanhamento.
temos que a melodia também é mais perceptível, assim. E este tipo de acompanhamentos são adequados a instrumentos como um cravo, 2 teclados, pode fazer diferença de som entre a melodia e o acompanhamento, ou um piano forte. O piano forte surgiu por volta de 1700 e aos poucos foi ocupando o lugar do cravo. Ao longo do século XVIII, os compositores foram incorporando nas suas composições o baixo alberto e outras técnicas que se adaptavam mais a este novo instrumento. E, por outro lado, os construtores de instrumentos tentavam dar resposta à procura por este instrumento, construindo pianos fortes e também convertendo alguns cravos em pianos fortes. E na época de Avondano existiam em Portugal pianos fortes e cravos com teclado, de construção portuguesa, mas existiam também cravos de 2 teclados que tinham sido importados de Inglaterra. Voltando agora às partituras, os manuscritos que chegaram até nós com obras de Avondano são cópias e por isso desconhece o texto musical original. Na edição crítica das sonatas para tecla de Avondano, procurou-se estabelecer o texto musical fidedigno, que estará mais próximo do que seria a intenção do compositor. E neste processo foram encontrados erros e omissões, como por exemplo, erros de notas e omissão de claves. Vamos ouvir então um excerto de um primeiro andamento de uma sonata. Não. Ok. De uma sonata, desculpem, de Pedro António Avondano. Primeiro ouviremos como está no manuscrito. Eu espero que apareça aqui. Este. Eu preciso dar 2 ao mesmo tempo. Não dá. Deixa. Bom, já está a dar em simultâneo. Este manuscrito tem aqui alguns erros que estão assinalados. Pode tirar o som? Que estão assinalados aqui. Vou para trás agora. Pronto. Estavam assinalados alguns erros na partitura, bem como uma clave que tinha sido omitida e que, sem ela, nós iríamos ler de uma outra forma. Também constatamos que existem alguns manuscritos que têm omissões mesmo de texto. Por exemplo, aqui vemos este manuscrito em que a imagem de baixo mostra num retângulo 2 tempos de um compasso que não existem num outro manuscrito, que está na imagem de cima e que está ali assinalado num círculo vermelho. E constatou-se também que existe uma fonte musical em que o texto foi adaptado. Este é o terceiro andamento da sonata em Dó maior, que está dividido em 2 partes, e para o qual existe apenas uma única fonte, que é o manuscrito MM337 da Biblioteca Nacional de Portugal. Esta imagem mostra o final da primeira parte. Vamos ouvir, se tudo correr bem, o que está assinalado com este retângulo azul, que aparece 3 vezes, o mesmo motivo, construído a partir de notas diferentes. Este motivo aparece quase de imediato e agora vamos ouvir então toda esta passagem. Nesta imagem em baixo temos o final da segunda parte.
E como a obra está escrita numa forma de sonata, as duas partes deveriam terminar com o mesmo material musical, de forma a estabelecer um paralelismo entre as partes. A diferença estaria em que a primeira parte terminaria numa tonalidade para dar continuidade à obra e a segunda parte terminaria na tonalidade inicial, que daria uma sensação de conclusão. Mas este manuscrito não mostra isto. Esta passagem aqui assinalada a vermelho, que seria a paralela à que está assinalada na imagem de cima, com o retângulo azul, só tem duas vezes este motivo. Vamos ouvir? E como seria de esperar, a passagem repete-se. Vamos ouvir agora toda esta passagem. Este final da segunda parte não soa como o final da primeira parte. E na edição crítica, o texto musical foi reconstruído tendo em conta a forma de sonata que o andamento apresenta. Por isso, a segunda parte termina da mesma maneira que a primeira. Mas a tonalidade inicial, é claro, é diferente. E então soará assim, a obra corrigida. E porquê que a obra não foi escrita desta maneira? É importante referir que durante o século XVIII a escrita musical dos instrumentos foram-se alterando. Os compositores passaram a incluir mais notas agudas e graves nas suas composições. E os construtores de instrumentos foram aumentando o número de teclas, aumentando assim a extensão do teclado dos graves e dos pianofortes. E para tocar esta passagem, tal como acabamos de ouvir, seria necessário um instrumento que tivesse a nota Mi no registro agudo, enquanto que para tocar, como está escrito, bastava ter o Dó, ou seja, duas teclas menos. Podemos afirmar, então, que a obra foi adaptada para ser tocada num instrumento com teclado mais pequeno, que seria um instrumento que o intérprete tinha à disposição. Em conclusão, podemos então afirmar que a música para tecla da Avondano teve uma grande disseminação na sua época, como comprovam a existência de vários manuscritos fora de Portugal e de uma edição impressa em Londres. Alguns desses manuscritos apresentam autoria errada, como é o caso do manuscrito da Biblioteca Nacional de Portugal, CN 118, que indica António Leal Moreira. E nesta conferência foi demonstrado que a obra do manuscrito da Biblioteca Histórica da Universidade Complutense de Madrid, que indica o compositor David Pérez, também é da autoria de Pedro António Avondano. Em relação à terminologia, a utilização dos termos tocata ou sonata no título da obra, juntamente com o termo sonata, no princípio do texto, sugere que os primeiros termos, tocata e lesson, tenham sido utilizados unicamente para captar o interesse dos executantes pela obra, por serem termos musicais tradicionalmente aplicados na música para tecla. E o termo sonata tem sido utilizado para indicar exatamente a forma musical da obra. No que diz respeito à interpretação, verificamos que existem adaptações do texto musical que têm um impacto na extensão do teclado, o que revela que essa adaptação era realizada em função do instrumento disponível para executar a obra. Por outro lado, existem sonatas que têm um tipo de acompanhamento, como o baixo de Alberti e os acordes, que requerem um instrumento capaz de diferenciar a melodia e o acompanhamento. Esses instrumentos serão o pianoforte ou o cravo de dois teclados. Considerando que um dos principais manuscritos com sonatas para tecla de Avondano, que é a Sonata Portuguesa de Viver-Roteur, circulou em França nos finais do século XVIII e que uma sonata de Avondano foi impressa em Inglaterra e depois circulou na Alemanha e em Espanha, em forma manuscrita,
podemos concluir que as sonatas de Pedro António Avondano terão sido tocadas não apenas em instrumentos de construção portuguesa, como também instrumentos de tecla existentes em França, Inglaterra, Alemanha e Espanha, entre os quais se incluem os cravos de 2 teclados. A edição crítica das 9 sonatas para tecla de Pedro António Avondano contribuirá para a divulgação da obra para tecla do compositor e espera-se que incentive a interpretação das obras tanto em instrumentos históricos, pianos fortes e cravos, 2 teclados, como também em instrumentos atuais, incluindo no próprio piano moderno. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Conseguimos trazer hoje a música à sala de música do Palácio Beauséjour. Não sei há quantos anos não haveria assim aqui música. Aqui são instrumentos de sopro, mas também não sabemos se não teria aqui algum de tecla, não é? Não sei. Tem espaço. E agora para a vossa... perguntar se alguém tem alguma pergunta que queira colocar à nossa comunicadora de hoje. Eu não sei se perdi alguma coisa, mas onde é que ele fez a formação musical? Não sabemos. Não sei. É provável que tenha sido com o pai, porque o pai dele era violinista, não é? Mas, de facto, não temos qualquer documentação que nos indique isso. Sim, muito obrigada. Enquanto vão pensar, eu tomei aqui algumas... Eu gostei muito porque falamos durante estas conferências dos músicos, da música que faziam, dos bailes, assim, hoje percebemos o que é que tocavam, não é? Criamos um pouco o ambiente destas festas. E depois reparei que o Avondano, portanto, estava no norte, não é? Primeiro. Foi ao norte. Foi ao norte e chegou a Lisboa em 1756, e portanto logo após o terremoto. Não sabemos se chegou nessa altura. Nessa altura ele assinou o livro de entradas, é o documento que nós temos, mas em 52 estava no norte, mas entre esse não sabemos quanto tempo. Depois logo, ok. E depois o Avondano e Antinori, do que falámos na última, né? Esta ligação entre os dois para a construção da divulgação da ópera italiana. E depois temos aqui outra experta sobre o Avondano, que é a doutora Carla Minelli, que escreveu bastante sobre a família Avondano, utilizando a documentação do arquivo da Igreja do Loreto. Portanto, é uma família conhecida e com uma vasta documentação e hoje ouvimos aquilo que Se ouvia? que se ouvia, sim. Há mais perguntas? Carla. Eu vou atrever-me a fazer uma pergunta simples. Influências que o nosso compositor possa ter tido em Portugal, no mesmo período, e fora de Portugal. Porque nestes mundos havia sempre influências, isso a gente tem essa noção. Bom, eu acho que a música da Avondano não é tipicamente portuguesa, porque de facto eu fiz um estudo sobre a música da tecla portuguesa, dessa altura, da segunda metade do século XVIII, um levantamento de todas as obras para tecla que se conhecem, e analisei-as, e há determinados elementos que são mesmo, que se ouve e diz, é português, não sabemos o que é que caracteriza. Eu espero em breve poder dar algumas respostas nesse sentido, mas a música da Avondano não soa igual, por exemplo, como eu trouxe CD. Aqui estão gravadas algumas sonatas para tecla da altura da Avondano. E se eu vir, a primeira é uma sonata da Avondano. São tudo obras inéditas que não tinham sido ainda gravadas.
E ao ouvir a primeira da Avondano e as restantes, que são todas compositores diferentes, vão ver que é muito diferente a música. A Avondano terá tido uma influência italiana, porque o pai era italiano, não é? E é verdade que também cá em Portugal também havia muitos italianos e ouvia-se muita música italiana, a música italiana vinha importada também, e portanto terá tido a influência italiana. Mas nos bailes que eu organizava tinha toda uma comunidade estrangeira diversificada, não é? Desde hamburgueses, ingleses e, portanto, alemães, seria tudo muito, influenciava muita música. Ele compunha música para esses bailes e, portanto, com certeza teve a influência também de outros países. Se calhar seria interessante, o CD que acabou de referir foi tocado no cravo. Não, este é um CD que foi gravado num piano forte. Num piano forte? Num piano forte. Que ele... Sim, que foi construído por Muzio Clementi, que era um compositor italiano, mas também construtor de instrumentos que estava em Londres. Portanto, esse instrumento data de cerca de 1810 e é um instrumento com quase toda a certeza um tipo de instrumento no qual seriam tocadas estas obras. Porque lá já também tive o problema de gravar obras que têm baixo de Alberti e algumas, ou alguma frequência de acordes em que não podia gravar num cravo português, não é? De um teclado só. O mesmo acontece com as obras da Avondano, que têm estas particularidades baixo de Alberti, que podemos gravar num piano forte, mas podemos também ir para o tipo de cravos, podemos ser fiéis, portanto, àquilo que era, como era executado na altura, porque se a música deles esteve em França e se foi para a Alemanha, se esteve em Espanha, é natural que lá se tocasse nos instrumentos que tinham. E, portanto, não é de todo errado tocar a música dele em instrumentos que não sejam portugueses. Porque ele era realmente cosmopolita, isso também. Pronto, a edição política que falamos está já impressa o primeiro volume, que é esta edição, a primeira edição crítica das sonatas para tecla da Avondano e que espero que se venham a fomentar o estudo destas obras nas escolas, por exemplo, de música, e porque são obras que podem ser tocadas não só nos cravos, mas no piano, não é? No ensino do piano. E eu estava a perguntar porque, por exemplo, eles cá está agora a decorrer as noites da música, agora no mês da altura, em que tocam música de época do Palácio. Pronto, não sei se já alguma vez tocaram, Avondano ou não. É uma possibilidade. Penso que sim, o Divino Suspiro penso que já fez. Exatamente, obras de António Avondano, mas toca-se, é verdade, toca-se muita música que não é portuguesa, que não esteve cá. Não quer dizer que tenha de ser tocado só isso, mas pode-se dar, evidentemente, uma abertura para pronto, ouvir a música que se executava na altura. Devo completar il lato della musica religiosa. Na Igreja do Loreto, ela esteve presente nel 1760, onde esecutou a Missa Nova, de sua autoria, e um Tedeo que provavelmente era de sua autoria. Nesta altura, havia tensões muito fortes entre Roma e Lisboa. E praticamente não havia missas solenes, grandes. Foi o único que fez. Uma grande missa foi per António Avondano, provavelmente porque, penso eu, fazia parte daquela esfera do Marquês de Pombal, era uma pessoa bem-vinda do Papo do Rei e na Igreja dos Italianos. E depois, quando resolveu estas tensões muito fortes, que chegaram a
ao corte mesmo das relações entre Roma e Lisboa. A Igreja dos Italianos depende de Roma. Quando a questão dos jesuítas, que era esta a parte central do problema, foi resolvida, voltou também a Igreja Italiana, 1773, 1774, sempre música religiosa. Missas, eu não sei se eram deles ou não, porque não está escrito. Pois, eu creio que não se conhecem missas de Avondano. Aliás, o seu testamento indica algumas obras que ele compôs e que nós hoje não encontramos, mas quem sabe um dia encontra-se em alguma biblioteca, em algum arquivo, mas ao que parece é que ele esteve ativo até mesmo ao final do reinado de Dom José. E depois, em 1777, parece que também terá entrado em alguns problemas, falecimento da esposa, que foi nesse ano. Isso originou também que ficasse mais afastado. Continuou sempre como violinista da Orquestra da Real Câmara, até 1782, mas ao que parece não houve mais obras suas executadas a partir dessa data. Depois do tremor de terra, em 1755, há um espaço até voltar a ver reuniões sociais suficientes para se ter música. Houve fora de Lisboa, tem alguma noção de duração? Eu sei que nesta altura começaram-se a criar estas assembleias, não só de Pedro António Avondano, mas também houve uma outra, penso que em 1756. É toda uma época em que realmente se perdeu muito o manuscrito. Há muitas pesquisas que se querem fazer e depois já se conta que os documentos já não existem. Por exemplo, os registros de batismos, daquelas freguesias ali mais para baixo, mais no sul. Documentos desses que se perderam, então não se pode exatamente ainda comprovar nada, mas têm sido feitos estudos no sentido de identificar este tipo de atividades sociais e penso que foi por volta logo após o terremoto, 56, 58. E no resto do país houve algum desvio para outros locais ou novos? Pois, já não posso responder. Eu toda a parte de musicologia, pronto, mas sou intérprete e mais na parte da análise musical, não propriamente historiadora. Pois, devia ter apanhado alguma Sim, não, os compositores. sem desviar para outras zonas. Obrigada. Obrigada. Cheguei atrasada, por causa do trânsito. Queria perguntar, não sei se já falou, quando é que em Portugal começou-se a construir pianofortes verdadeiros? Existe um pianoforte português de 1763, isso existe, está nos Estados Unidos, no National Music Museum. Existe penso que está identificado como cravo convertido em pianoforte, posterior a 1725, se não estou em erro. Não há muitos instrumentos portugueses de pianofortes que sobreviveram, mas sabemos que já nessa primeira metade do século XVIII havia instrumentos pianofortes, não é? de construção florentina. Ele foi um instrumento que foi construído pela primeira vez por Bartolomeu Cristofori, embora já houvesse o desenho da mecânica de um instrumento que era quase igual ao cravo, só que em vez de ter um plectro ia ter um martelo, por isso que por fora parece o mesmo instrumento. E falhou ali uma imagem que eu queria mostrar que eram os martelinhos, mas bom, também não estamos muito longe do Museu Nacional da Música, onde podemos ir ver alguns desses instrumentos, que ainda está por cá. E portanto, Bartolomeu Cristóforo pôs em prática esse desenho que já havia, do século XV,
e construiu primeiro o piano forte e depois foram-se construindo alguns instrumentos. E sabemos que aqui, ainda nas primeiras décadas do século XVIII, já havia pianos fortes provenientes de Itália. Provenientes. Sim, terão passado por cá por uma questão de circulação também de partituras. Existe uma partitura que foi a primeira obra para piano forte, que se chama exatamente, que é de Lodovico Giustini di Pistoia, que é Sonata da Cimbalo col piano e forte, dito volgarmente de Martelletti. Um bocadinho mal em italiano, mas por isso chamava-se cravo de Martelletti, ou cravo de martelos, que era um cravo, não é? Nós hoje sintetizamos, chamamos só cravo, não é? Mas seria mais adequado chamar cravo de penas ou de pletros. Mas também, como já não se diz cravo de martelos e diz piano, já nem se diz que é piano forte, porque tocava piano baixinho e forte, mais alto, não é? Vem daí a palavra. E depois, como todos buscamos simplificar, ficou só piano e hoje é o piano. Portanto, chamamos ao outro cravo. Pronto, só a referir-me então a estas partituras que foram oferecidas a Dom António, a primeira edição, em 1732, que foi publicada por Lodovico Giustini di Pistoia e que foi oferecida ao irmão de Dom João V. E, portanto, criou-se aqui um triângulo entre Portugal e também Itália e também um bispo brasileiro que esteve portanto, envolvido nesta entrega da edição ao irmão do rei, aqui em Portugal, e daí que, para se executar essas obras, teria que haver também instrumentos. Daí como há alguns instrumentos que estão datados possivelmente até dessa altura de construção portuguesa, já pode-se afirmar que nas primeiras décadas do século XVIII já existiam pianos fortes em Portugal. Mais alguma questão? Temos alguma pergunta das pessoas que nos estão a seguir no Facebook? Não. Então, se calhar podemos terminar. Queres dizer alguma coisa? Não. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Mafalda, queria agradecer a hospitalidade do Gabinete de Estudos Lusitanos e também queria dizer que a próxima conferência está cancelada por motivos alheios por problemas e, portanto, será feita a data será comunicada, mas será por volta de outubro. Portanto, iremos dar notícia. Portanto, hoje acabamos esta primeira parte do ciclo italiano e desejo-vos um ótimo verão e voltaremos em setembro. E em nome do Gabinete de Estudos Alicipenenses, agradecemos a presença da Mafalda Nascimento, que está muito bem-vinda. Acho que nos despertou interesse para ouvir mais, por isso iremos seguir os seus trabalhos e outros que possam estar aí pela net. Eu já ouvi no YouTube, há coisas gravadas, etc. Porque acho que nos despertou o gosto para irmos ouvir mais, porque estes bocadinhos levaram-nos a isso. Agradecer também à Anunciatela para esta primeira parte e por nos trazer estes assuntos. Nós andamos para a arquitetura, etc. A música ainda não tinha vindo, por isso esta variedade de temas que são abordados aqui no ciclo. Desejar um bom verão a todos. Nós fazemos como as escolas, não é? Estamos agora a férias de verão. Um bom verão para todos. Cá nos voltamos a encontrar depois em outubro. E agora convidamos todos a sair da sala de música e a passar ao Salão Nobre para continuarmos com um convívio e uma bebida. Então, muito obrigada.